acaso eu sou algum cachorro pra você vir lutar comigo com esse pedaço de pau? Que Baal-Zebul te amaldiçoe, Hebreu. Você desafiou o Deus de Israel. E aqui estou. Chegue mais perto. E Golias dará a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Você vem com espada, lança, escudo. Porém eu venho em nome do Senhor, a quem vocês têm afrontado. Eu vou te matar. Me mandaram um fracote para lutar com Golias. É porque as afrontas que fiz foram poucas. Os hebreus são bem mais covardes do que eu pensava. Hoje mesmo o Senhor vai entregar esse gigante em minhas mãos. Eu vou te ferir, cortar a sua cabeça e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. As moscas de Baal-Zebul vão se lambuzar do teu sangue. Essa multidão saberá que o Senhor salva. Não existe homem nem Deus para deter Golias. E muito menos Deus para te livrar. Que sua morte sirva de exemplo para o seu povo. Hoje os servos de Saul se curvarão diante dos filisteus. E vocês serão seus escravos, para sempre. Golias, acabe com ele. Tem graça nenhuma ver Golias destruir esse menino. Não, Davi. Não desista. É o fim. Ele vai ser trucidado. Senhor, honra teu servo. Essa vitória é do Senhor! Agora todos sabem que existe Deus em Israel! E Davi enfrentando a Golias, né, um dos grandes desafios de Israel, no Velho Testamento, onde a gente se depara com um pobre mancebo, né, aos olhos humanos, né, enfrentando e ganhando, né, um dos maiores gigantes, né, que se mostrou ali como guerreiro diante de Israel. Então, como vocês podem perceber, justamente nessa história, é que para Deus usar alguém, né, contra determinados desafios, não importa na lógica humana as condições pelas quais se apresentam ali. Muitas vezes as condições a olho nu podem ser muito singelas, podem ser muito aquém daquilo que realmente necessitaria, né, como tal, para assim vencer.
aquele desafio que se coloca à nossa frente. E aquilo ali aconteceu com Davi para justamente encorajar a todos nós a termos, principalmente acima de qualquer coisa, confiança em Deus, sabendo que só da parte de Deus é que vem efetivamente a validação da vitória. E conforme esta história nos salta os olhos, a gente vê aqui, todo instante, a desconfiança de todos. Davi tinha tudo para desistir naquele momento. Aliás, Davi tinha tudo para nem começar a pensar em enfrentar o gigante. Primeiro porque, começando de casa, o seu próprio irmão se coloca ali de forma agressiva, antipática em relação ao seu próprio irmão, que é o Eliabe. E isso a gente vai ver no capítulo 17, verso 28, do primeiro livro de Samuel, onde Eliabe se coloca e diz o que Davi estava naquele momento fazendo ali no campo de batalha. Davi era para estar em casa apacentando as poucas ovelhas de seu pai, não deveria estar ali naquele momento. Mas nesse instante a gente percebe aqui, no que é apresentado no versículo, a inveja marcante de seu irmão contra Davi. E ali era um motivo sim para ele começar a pensar em desistir. Também temos aí outro fator, que poderia levar também à desmotivação do encorajamento de Davi nesse enfrentamento, nessa batalha. Que é quando o rei ele também não dá muito crédito a Davi. E começa a desencorajá-lo, dizendo que o gigante é acostumado em batalha, que ele era apenas um moço. Nem do exército de Israel ele pertencia ainda, mas era um simples apacentador de ovelhas. Mas Davi sabia em quem cria, Davi sabia que servia um Deus vivo, Davi sabia das experiências que tinha tido com Deus e que era suficientemente capaz em Deus de vencer naquele momento mais aquele desafio. Porque conforme é dito aqui nos próximos versículos, que Davi também tinha vencido grandes gigantes da selva, a exemplo do leão e do urso, quando saía em defesa das ovelhas de seu pai. E ali ele sabia, ele confiava naquele momento no potencial que ele tinha, na experiência que ele tinha adquirido, mas uma experiência que estava pautada, sedimentada e solidificada numa fé que ele tinha em Deus. Então, são muitas as pessoas, se a gente vê a nossa volta, que talvez também não dê muita credibilidade àquilo que estamos pensando, planejando para as nossas próprias vidas. Se dermos ouvidos, os nossos sonhos serão deixados pelo caminho. Então, que nós não possamos dar ouvido a tais pessoas, que a gente siga com fé e confiança naquilo que nós estamos acreditando. E como eu disse a vocês, a descrença, a desmotivação pode começar até na nossa própria casa, no meio da nossa própria parentela. Outro fato importante aqui na história do desafio de Davi a Golias foi a oportunidade que Davi viu em relação a essa situação. Davi, ele ali vê como um divisor de águas para a sua vida aquele desafio, aquela batalha. Aquela batalha era tão grande, mas tão grande seria projetado seu nome após passar por ela. Porque olha só, Davi, se tivesse recuado em face das palavras que eram ditas de desencorajamento, ele continuaria a ser o mesmo pastor de ovelhas de seu pai. Mas a vida de Davi mudou depois daquele desafio. Ele também foi desencorajado pelo próprio inimigo, quando o escarnecia em nome de seu Deus, dizendo que o que era ele, que vinha desafiá-lo. Um gigante acostumado muitas vezes a grandes eventos, a grandes desafios e a grandes pelejas e batalhas. Mas estava ali um mancebo a desafiá-lo. Mas Davi não contou história, aceitou o desafio e foi. Outro aspecto importante, Davi usou as próprias armas que tinha, a experiência que tinha adquirido no campo, no apacentar das ovelhas de seu pai. Pois foi foi revestido ele com a armadura do exército de Israel, mas ele não conseguiu mover-se com ela. Davi, ele preferiu tomar sua funda, tomar o seu alforge, capturar, pegar algumas pedras à beira do ribeiro, os 5 seixos que levou consigo, e
foi, né, ao campo de batalha. E vocês já sabem aí o resultado. Davi vence o gigante, corta a cabeça do gigante, e aquilo ali serve como exemplo, né, para todos nós. Exemplo de coragem, porque Davi não se deteve em face do desafio que estava diante dele. Exemplo de confiança em Deus, porque Davi não estava pensando que ele ia vencer o gigante, né, tão somente pelas experiências que tinha tido no campo ao enfrentar o leão e o urso. Mas a gente vê ali que Davi, ele foi, né, porque sabia que Deus ia com ele, ia na frente dele sobretudo. A gente também entende aqui, né, que muitas vezes a falta de apoio vem da própria casa, vem da própria parentela, muitas vezes vem da própria família, e o pior, até dos próprios pais, como é o caso do Jessé, né, que foi apresentar Davi, né, como o último dos filhos, pois ele acreditava que os mais bonitos e formosos de sua casa fosse o futuro rei. Mas Davi foi ungido e escolhido por Deus, porque apesar da aparência gentil, conforme é descrito dele aqui por Samuel, mas ele tinha ali atributos que agradavam a Deus. Atributos de humildade, de confiança, de capacidade de crença em Deus. Ou seja, o cultivo de todos esses elementos que no conjunto deles, no cômputo deles, agradava o Senhor e que foram motivo suficiente para Deus o tomá-lo como futuro rei de Israel, inclusive um dos reis mais brilhantes, né, inesquecíveis e conhecidos de toda a história do povo hebreu. Então, meus queridos, aqui fica a nossa meditação nesta ocasião. Acredite, valorize o que você tem, pois Deus é contigo, Deus é conosco. E quando temos Deus na nossa vida, com certeza chegaremos no topo, chegaremos ali no auge. Porque Deus, através de nós, engrandecerá o seu próprio nome. E vocês aqui, como podem perceber na história de Davi, e dentre outras histórias que são apresentadas na Bíblia Sagrada, Deus sempre, né, mostra o seu milagre em face, em meio a uma natural e visível desvantagem. Lembra-se de Gideão? Gideão venceu a batalha apenas com 300 e o exército inimigo era inumerável, era quase que incalculável, mas foi com 300 e mais Gideão que Deus deu a vitória a Israel contra os midianitas. Então, não observe, né, o que lhe sufoca, o que está à sua volta. Entenda que naquele momento ali, Deus estará o capacitando, Deus estará a capacitando para enfrentar e vencer, né, com louvor, aquele grande desafio, aquela grande vitória. E veja nos desafios uma oportunidade de Deus, né, para uma ascensão maior. Que Deus abençoe a todos e aqui ficamos até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.